Fala, vascaínos e vascaínas espalhados pelo mundo. Eu sou o Gabriel do canal O Sentimento Não Para e hoje falaremos sobre o sorteio da Copa do Brasil e o adversário do Vasco da Gama. Curta, se inscreva e compartilhe. Bem, hoje saiu o sorteio da Copa do Brasil, saiu os confrontos e quem será os mandantes e quem decidirá os jogos em casa. E ano passado o Vasco decidiu os jogos em casa, em São Januário. Esse ano vai ser um pouco diferente. O Vasco vai decidir o jogo dessa quarta de final no Engenhão, onde o Vasco pegou o adversário Botafogo, um adversário carioca, então um clássico carioca. Eu particularmente não queria ter pego. Ah, mas tá com medo do Botafogo? Não, não é medo do Botafogo. Mas eu poderia ter sido para uma semifinal, mas como a gente quer ser campeão, a gente não pode escolher adversário. Mas eu particularmente preferia Fluminense ou Bahia. Mas vamos falar um pouco sobre o clássico. Para o Vasco, em questão de logística, foi bom. Foi muito bom para o Vasco em questão de logística. Por quê? Em questão de logística, meio de temporada, Vasco ele tendo 2 jogos a menos no Brasileiro, então daqui a pouco já vai começar tendo que cumprir os jogos que não jogou. É menos viagem. Imagina o Vasco pega um Atlético Paranaense, beleza, que é um adversário mais fraco, na minha visão. Mas aí em Curitiba, uma viagem um pouco mais longa, vai jogar em São Paulo, é uma viagem rápida, mas é viagem. Vai jogar na Bahia, fosse um Vasco e Bahia, é uma viagem longa para Salvador. Então jogar aqui no Rio de Janeiro para o Vasco hoje foi bom, porque o Vasco vai ter tempo para treinar, não vai ter esse deslocamento. Então em questão de logística para o Vasco foi muito bom. Muito bom os 2 jogos jogados no Rio de Janeiro. E tudo indica que o Vasco vai mandar esse jogo em São Januário. Isso é uma informação que a gente está trazendo. O Vasco vai mandar esse jogo em São Januário. O Vasco aproveita porque é o único clássico do Rio que o Vasco pode jogar em São Januário. O único clássico que o BEP autoriza jogar em São Januário. Então acredito que o Vasco não vai mandar esse jogo no Maracanã. O Vasco vai aproveitar esse fator mando de campo. A gente sabe que em São Januário o Vasco é muito forte. As datas do confronto ainda não estão definidas, mas será na semana do dia 27. Então é um jogo difícil, um jogo complicado. A gente não sabe qual Vasco vai entrar em campo contra o Botafogo e também não sabemos qual Botafogo entrará em campo contra o Vasco. Porque o Botafogo é o tempo inteiro vendendo e contratando e o Vasco nessa indecisão de contratação, que vai ser assunto do nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre contratações. Então tá para chegar reforços no Vasco, tá para chegar reforços no Botafogo. Então será os 2 times reforçados. Será os 2 times com peças novas e algumas peças fundamentais para esse confronto. Mas é um confronto que eu vejo, na verdade eu não vejo um favorito para esse jogo, por ser um clássico. Então acredito, e se tiver favoritismo, se vocês acharem que tem favoritismo, é pouca coisa. A gente viu nessa edição de Copa do Brasil o favorito sempre cair. A gente viu o Corinthians eliminando o Palmeiras, que o Palmeiras era o favorito. A gente viu o Flamengo, o Atlético Mineiro, eliminando a Mulambada, e a Mulambada era a favorita. A gente viu o Atlético Paranaense com o time reserva, eliminando o São Paulo, e o São Paulo era o favorito. Então tabu é para ser quebrado, favoritismo é para cair. Então se existir favoritismo, vai cair nesse jogo. Porque eu acredito muito na classificação do Vasco para a próxima fase, para essa semifinal de Copa do Brasil. O lado do Vasco está um lado de chaveamento. O próximo jogo, no chaveamento do Vasco, é Fluminense e Bahia. Então, se o Fluminense passar do Bahia, vai ter mais um clássico. Então, vai ser mais uma semifinal de clássico. Então, eu acredito que um time carioca vai estar na final. Eu acredito muito que vai ter um time carioca na final. E espero e torço que seja o Vasco. Eu acredito muito nesse título da Copa do Brasil. Ah, mas o Vasco está na zona de rebaixamento.
está na zona de rebaixamento. Mas o Vasco vem jogando bem, vem criando chance, só precisa concluir as chances em gols. Esse é o único problema do Vasco, concluir as chances em gols. Então o Vasco tem 2 jogos a menos no Brasileirão, então isso tudo tem que pesar na balança. E o próximo confronto, vamos falar um pouco dos confrontos da Copa do Brasil. O primeiro sorteio foi Cruzeiro e Atlético Mineiro. Clássico Mineiro, para mim, o jogo mais difícil de falar favorito é esse jogo. Para mim, vai ser um jogo muito acirrado, um jogo muito disputado, como tem sido esses clássicos mineiros no Campeonato Brasileiro e nas outras competições. Eu acho que o Atlético Mineiro passa. Eu acho que o Atlético Mineiro vai passar para a semifinal de Copa do Brasil pelo seguinte ponto: o Cruzeiro são apenas os 11 iniciais. O Cruzeiro não tem banco de reserva. E o Atlético Mineiro já tem um time, algumas peças de reserva. Então, o Atlético Mineiro tem um Arana voltando de lesão. Para o Atlético Mineiro é um grande reforço. Então, eu acho que o Atlético Mineiro passa. O Atlético Mineiro tem o Hulk, tem o Scarpa, então tem algumas peças fundamentais ali. Mas vai ser um jogaço. Para mim vai ser um dos melhores jogos dessa Copa do Brasil, vai ser Cruzeiro e Atlético Mineiro. O outro jogo, o outro sorteio, ficou... E outra coisa, o Atlético Mineiro vai decidir o jogo na Arena MRV. Então o Atlético Mineiro vai decidir esse jogo em casa. O outro confronto vai ser Corinthians e Atlético Paranaense. Eu acho que aqui vai ter bastante favoritismo para o Corinthians. Por mais que o Atlético Paranaense eliminou o São Paulo, mas eu acho que é outra pegada, é outro jogo. Eu acho que o Corinthians passa para essa semifinal. E Fluminense e Bahia, que é um jogo que para mim também não tem favorito. É um jogo muito aberto, mas para mim o Bahia passa para a próxima fase. Então, não queria que o Fluminense passasse, porque eu queria pegar o Fluminense na semifinal. Queria mais um clássico para o Vasco nessa semifinal. Então, como eu falei um tempinho atrás, os confrontos ainda não estão definidos, data do confronto, mas os confrontos já estão definidos, porém as datas ainda não estão definidas. Então, o vídeo é esse. Vamos em busca dessa classificação para a semifinal. E outra coisa sobre o Botafogo. Eu acredito que o Botafogo vai focar muito nessas competições mata-mata. Já está um pouco para trás no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Botafogo não chega mais na liderança pela distância de ponto de colocação. Então, eu acredito que o Botafogo vai focar bastante nessas competições mata-mata. Tanto a Libertadores, tanto a Copa do Brasil. Então, o vídeo é esse. Curta, se inscreva e compartilhe.